Fala pessoal, sejam bem-vindos para nossa sequência semanal de bate-papos especiais. Dessa vez eu trouxe um convidado mais do que especial para conseguir levar alguma coisa para vocês aí em casa que estão vendo a gente. Para a gente conversar sobre como estilo de vida, sobre como mudanças comportamentais, sobre como a nutrição, a atividade física podem impactar a sua qualidade de vida e fazer com que você tenha realmente um envelhecimento mais saudável, mais cheio de performance, mais cheio de saúde, evitando doenças relacionadas ao envelhecimento. Dessa vez eu estou trazendo aqui um médico, amigo, colega, Dr. Wagner Chiappedi. Seja bem-vindo, Wagner. Prazer, Jorginho. Grande prazer estar aqui contigo e falar sobre alimentação, né? Falar sobre hábitos, né? Que possam realmente trazer mudança na vida das pessoas. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da tua história, Wagner, para todo mundo conhecer. Eu acho que todo mundo conhece muito bem o Dr. Wagner, né? Mas para relembrar como que você chegou até aqui, você não é aqui de Barretos, né? Não sou. Vim diretamente da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande. Vim através da Fundação Pio XII, então nós tínhamos, no estado de São Paulo, nós temos um programa, né, de residência que engloba todos os hospitais do estado, e eu acabei passando aqui na região, né, passei no hospital, na época ainda Hospital do Câncer, hoje Hospital do Amor, e através disso conheci Barretos. Então eu cheguei em Barretos em 2004, fiz, durante meus primeiros anos de formação, eu fiz nutrologia, depois geriatria. Já estou há 15 anos, né? Completei recentemente no Hospital São Jorge, né? Eu considero uma família, né? É um hospital que me recepcionou, me trouxe toda a estrutura e me transformou em quem eu sou hoje. Então, hoje eu trabalho nas duas áreas, trabalho também no SUS, onde eu dou assistência na rede municipal. E a gente está aí tentando transformar vidas, né, Jorginho? Tentando trazer qualidade de vida para os pacientes e explicando, né, que a alimentação ela pode estar ou te salvando ou te matando. Exatamente, né, cara? Vamos falar um pouco então sobre envelhecimento saudável, Wagner. Eu falo muito para meus pacientes, cara, que a gente tem os pilares do envelhecimento saudável, né? Dentre eles, a nutrição, a atividade física regular, o sono de qualidade, o controle do estresse e a saúde mental e espiritual, né? Falando um pouco mais da parte que você trabalha, você é um excelente nutrólogo que eu conheço, a gente vê hoje em dia um padrão de alimentação muito ruim, às vezes rico em padrão industrializado ou rico em açúcares, né? Às vezes as pessoas pensam só no açúcar branco, mas existe o açúcar que ele vem embutido aí em alguns alimentos que as pessoas ainda não sabem, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa alimentação que nós temos hoje em dia acaba acarretando algumas doenças relacionadas a uma má alimentação e associada ao sedentarismo, como obesidade, diabetes. Você consegue sentir no teu consultório, cara, o aumento dos casos de pacientes com obesidade, síndrome metabólica, dislipidemias, diabetes, hipertensão, que são doenças metabólicas relacionadas a hábitos de vida? Com certeza, Jorge. Esse é um tema, né? Essas doenças que compõem, né, as síndromes plurimetabólicas, né? Elas são totalmente conectadas entre elas, né? E elas também, amarram junto com as doenças cardíacas, que essa mortalidade não para de crescer, né? É a doença que mais mata no Brasil. Sim, no mundo, né? Com certeza. E muitas vezes a gênese, a formação, ela está lá, na maior parte do tempo, na alimentação. A gente falou já até em outra oportunidade, né, das casas obesogênicas, né, as casas que engordam. Ou seja, o pai, a mãe que está acima do peso, ela acaba transformando toda aquela casa num ambiente onde vai transformar todas as pessoas em pessoas que vão se alimentar errado. Então uma casa que engorda ou uma casa que se alimenta mal, ela vai transformar toda a saúde, todo o ambiente e toda a saúde daquela família nos próximos anos. O que eu noto que hoje toda essa nossa alimentação é extremamente inflamatória. É inflamatória não só nas questões que nós temos hoje das doenças intestinais inflamatórias, que também têm crescido muito nesse século, quanto trazendo todo esse pré-diabetes, né? Muitas vezes nós identificamos, na sua especialidade também você identifica, né, no dia a dia, que esse paciente muitas vezes ele não imagina que ele já está diabético. Porque muitas vezes ele vai lá, ele pega o aparelho
do pai, da mãe, né, ou da irmã, e faz lá um destro e fala, nossa, eu estou bem, eu estou com 90 de destro. Mal sabe ele que nós temos um arsenal de exames que nós conseguimos já detectar a diabetes antes de acontecer. Muito tempo antes. Então esse paciente já está inflamado. Hoje a dieta, Jorginho, na nossa casa, ela ultrapassou os 85% de dieta industrializada, ou seja, quase toda a comida que nós comemos hoje, ela vem de pacotes, ela passa por um processo industrial. E isso tem toda uma química, né? Imagina que você é dono de uma indústria e você quer que o seu alimento, o seu molho de tomate, que o seu tempero, ele tem que durar muito tempo na prateleira. Ele precisa ser estocado, ele precisa ser guardado, e o comerciante, o supermercado, ele quer comprar um produto que tem uma durabilidade maior. E essa durabilidade, inclusive, nós temos visto que nos últimos anos também está aumentando nos lácteos, eles estão prolongando. Por quê? Por conta de uso cada vez mais de estabilizantes, de corantes, conservantes, e tudo isso vem inflamando nosso intestino, trazendo diferentes doenças dermatológicas, e no final de tudo isso nós somos cada vez mais pessoas inflamadas, porque nossa dieta é extremamente industrializada. E tem como fugir disso? Existem estratégias, existem alternativas para nós fazermos alguns produtos e para nós tentarmos, né, fazer com que essa dieta ela seja menos obesogênica, menos diabetogênica e menos inflamatória. Então, acredito que com isso nós ganhamos. Então, por isso que a dieta, hoje nós falamos, ou a dieta está te salvando ou está te matando. Como diria Sócrates, né? Faça do seu remédio seu alimento. Né? Com certeza. Uma das coisas importantes, cara, que a gente até então não via tanto, né? Hoje em dia é muito comum, a gente tinha uma classificação didática de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2, e normalmente aquela tipo 2, que era mais relacionada à resistência insulínica, era daquele paciente mais velho, obeso, que aparecia depois, mais pra frente, né? A gente tá vendo cada vez mais uma diabetes tipo 2 associada à resistência insulínica e obesidade, acometendo jovens, né, cara? Com certeza. Pacientes adolescentes aí, que estão obesos, começando um quadro de diabetes, que às vezes até confunde com doença autoimune, né, tipo 1, mas realmente é por resistência insulínica, né? E o que você falou sobre o ambiente domiciliar tá trazendo essa obesidade para os jovens cada vez mais cedo, isso a gente vê presente acontecer, né? Eu falo muitas vezes para os pacientes que quando a mãe fala sobre o filho, leva lá para emagrecer, que a culpa primordial é da mãe. Elas não gostam de ouvir isso, né? Mas a culpa primordial porque a compra dos alimentos, né? Como que isso vai ser distribuído em casa, né? É muito difícil o filho decidir por isso. Então, normalmente é a mãe ou o pai que acaba deflagrando isso, né? Você tem acompanhado muito isso hoje em dia em relação a adolescentes estarem cada vez mais obesos, desenvolvendo doenças metabólicas mais cedo? Com certeza, Jorginho. O que eu noto é que essa falta de tempo, né? Porque você ouve todo dia isso no seu consultório. Nós ouvimos, né? O paciente chega e fala, doutor, eu não me alimento bem porque eu não tenho tempo. Eu não me alimento bem porque o meu regime de trabalho é diferente, porque eu trabalho noturno, porque eu entro no meio da tarde e eu saio de madrugada. Então, as pessoas também elas dão desculpas, né? Ou criam desculpas para não ter uma alimentação adequada. E eu sempre pontuo isso para o meu paciente, que independente do horário que ele vai jantar, independente do horário que ele vai almoçar, independente do horário que ele tem o seu desjejum, por conta do seu regime de trabalho, existe uma maneira de nós fazermos uma dieta adequada. É óbvio, Jorginho, que quando a gente pensa em trabalhos noturnos, né, ambos trabalhamos também nas madrugadas, né, é óbvio que quando a gente fala disso, não é a perfeição, porque nós sabemos que existe todo um processo regulatório hormonal. Então, só que o mundo nos levou, né, a termos regimes de trabalho que nós precisamos estar com os hospitais abertos, né, nós precisamos que vários serviços necessitam desse regime noturno, né, desse regime de trabalho diferenciado, e isso faz com que muitas pessoas tenham o seu metabolismo alterado. Ou seja, a gente nota isso, que o trabalhador noturno ele tem muito mais facilidade também de ganhar peso, o seu emocional é diferente. A parte hormonal. A sua parte hormonal, né? Não tem como o paciente, muitas vezes, hoje a gente tem que atentar até isso, né? Quando a gente pede para o paciente fazer um exame e ele trabalha à noite,
dia desse, um exame todo alterado de um paciente, mas ele estava indo bem, ele estava fazendo seu processo educacional bem, sua dieta, ele estava muito bem, digamos, comportado. E quando eu vi os exames, isso estava em desacordo com o que eu imaginava, né, num período de 90 dias. Foi que aí que me deu um estalo, eu falei, você saiu do trabalho e foi colher ou foi uma noite que você descansou e foi e colheu? Ele falou, não, eu saí do meu trabalho, eu trabalho no frigorífico, e ele foi direto fazer a coleta. Olha que como já saiu totalmente errado o laboratório dele. Porque ele não, apesar dele estar em jejum, né, porque ele sabia que ele tinha que fazer um jejum para colher diversos exames, mas era um jejum e ele estava acordado, estava trabalhando na madrugada. Então, mas só que existe maneiras de nós driblarmos isso. Só que muitas vezes as mães, né, por os pais ambos terem trabalharem, eles delegam essa escolha até do próprio lanche da escola para o próprio filho. Dão o dinheiro, né? Que é mais cômodo, né? Que é mais cômodo, ou muitas vezes quando o filho já tem obesidade, né? Não consegue muitas vezes, ou não tem o tempo de conversar com a nutricionista da escola, com a professora, principalmente nas séries iniciais, né? Onde poderia negociar o lanche da criança, olha, nós podemos diminuir o carboidrato, ou podemos oferecer uma fruta, um iogurte, ou eu vou complementar o lanche do meu filho de tal maneira para que ele não tenha fome. A gente está num processo, né, de educação nutricional. Então, os pais eles têm que lembrar que precisa se dispor também de um pouco de tempo para isso, Sim. essa conversa em casa. E se à noite você não tem tempo de preparar um jantar saudável e você vai pedir o lanche ou discar para o famoso, né, app à noite e pedir aqui pelo celular a comida, isso cobra um preço muito alto, Jorginho. Exato. E vai cobrar um preço muito alto. Não é a longo prazo, é a curto prazo mesmo. A cada vez mais curto, né, cara? Cada vez mais curto. Por isso que você comentou que nós vemos hoje o diabetes debutando, iniciando já no paciente abaixo de 20 anos. E antigamente a gente não vinha. E antes nós tínhamos só o diabetes tipo 1, né, nesse jovem. E hoje nós temos vários tipos de diabetes que estão debutando mais cedo. Colesterol alto, o triglicérides elevado, o ácido úrico elevado, a gordura no fígado, a esteatose, enfim, N situações que estão relacionadas praticamente à alimentação. Exatamente. Às vezes os pacientes me perguntam, mas eu nunca vou poder comer o que eu quero, né, de diferente. Na verdade, a rotina a gente pede para ser saudável, né? Lógico que pontualidades, elas vão existir, até todo mundo tem que ter isso na sua vida. Mas a rotina, né, ela tem que ser realmente de alimentos saudáveis. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem alimentos saudáveis que são bons. As pessoas têm aquilo na cabeça de que comer saudável é comer ruim, né? Mas não. Hoje a gente tem vários alimentos disponíveis aí muito bons, né? A regra é mais desembrulhar menos e desembalar mais, né? Para comer mais saudável, né? Sim. Vamos falar uma coisa prática pro pessoal em casa, Wagner. Vamos eleger aí os top 5 alimentos que você julgaria bons do ponto de vista anti-inflamatório, que vão melhorar a performance do organismo deles. O que você elencaria nesses 5 alimentos? Bom, eu acho assim, que vamos pensar principalmente porque hoje, Jorginho, a maior parte das pessoas não tem tempo para comer de manhã. Então já começa muito errado, né? E eu sempre falo assim, se você não é atleta e você não quer fazer um jejum de manhã, né, para você fazer um treino, para você aumentar a performance de queima de gordura, se simplesmente você vai lá e vai fazer um jejum porque é o costume que você herdou de alguém, ou porque você não encontra tempo e você vai quebrar esse jejum só com um cafezinho, e vai passar a sua manhã inteira, você começou muito errado o seu dia, mas muito errado, porque a gente sabe que uma série de reações que iam acontecer, tanto digestivas quanto hormonais, elas já estão suprimidas. E esse metabolismo cada vez mais com o freio de mão puxado. Então eu acho assim, para você que não tem tempo de quebrar o jejum de manhã, faça um shake de manhã, né? Você pode fazer um shake, um suco detox, e falando exatamente desses alimentos, né? E até a facilidade da gente fazer uma vitamina de manhã, né, Jorginho? Você pode colocar um leite zero lactose ou desnatado mesmo, se você não tem problema com lactose, e ali você pode pôr uma proteína, ou pode pôr uma fruta, Uma banana que é rápido. Uma banana que é rápido, um pedaço de mamão, né? E você pode colocar. E como antioxidante de manhã,
nesse shake, né? Eu gosto muito da cúrcuma. Cúrcuma é fantástica. Cúrcuma Tava na minha cabeça aqui, cúrcuma. Extremamente anti-inflamatório, né, Jorginho? Todo mundo hoje tem dor, todo mundo é dolorido. E nós não estamos falando só das infecções do momento, né, que trazem dor, mas as pessoas hoje, pela tensão, né, pelo cortisol elevado, elas são extremamente doloridas. Às vezes você vai abraçar alguém, a pessoa já tem dor simplesmente no toque. Então, eu acredito que um shake de manhã, onde você põe um leite, você põe uma cúrcuma, você põe um vegetal, se você optar pela água de coco, a couve, o gengibre. O ovo, gengibre, nossa, fantástico. São fantásticos porque iniciam o seu dia com o pé direito. Para quem precisa mesmo e sente mais fome, eu gosto muito da associação do whey protein, que é uma proteína de alto valor biológico, e ela é extremamente rápida, fácil, né, pra gente trocar uma refeição por uma água ou leite, o whey e uma fruta. Se você quer incrementar ainda mais, aumentar ainda a proteína, você pode pôr uma pasta de amendoim dentro desse, pode pôr... bom, que dá até um grau de saciedade, né? Eu gosto de colocar linhaça, eu também ensino a fazer com o shake com quinoa. Então você consegue pôr o carboidrato, a proteína e ainda fibras num shake onde você leva, Jorginho, você leva 3 minutos para montar. Muito rápido, né, cara? Você leva 3 minutos, você pode ir tomando já no caminho para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ou seja, você não precisa, tem pessoas que não gostam de mexer de manhã com o alimento, né, de pegar o pão ou de passar, de mexer ali na proteína, de fazer o lanche, mas conseguem comer. Então o que eu faço? Eu também ensino muita gente a montar esse lanche depois do jantar, antes de dormir. Então você vai lá, se você vai montar um pão, vai colocar uma pastinha de ovo, ou vai colocar um presunto magrinho, ou um peito de peru, um molhinho mesmo, um molhinho de uma pasta de frango, uma pasta de atum, e você já pode embalar aquilo, já coloca ali no papel filme, no papel alumínio, ou dentro de uma embalagem plástica, pronto, tá feito. Já deixa pronto, né? De manhã. Pode comer metade de manhã, pode comer a outra metade à tarde. Então você tem, porque o que a gente vê é que nos trabalhos em geral, que a gente está mesmo dentro de hospitais, nas clínicas, Jorginho, olha nossos colegas de trabalho que estão próximos de nós. O que eles comem? Geralmente eles reúnem, né, um grupo, e você vê isso também lá, tenho certeza que você vê, e pede alguma coisa. Vamos pegar pão, mortadela, vamos comprar um bolo, vamos comprar pão de queijo, ou seja, refeições que tem carboidrato e tem gordura. Carboidrato fácil, né, rápido, sim, que não sacia nada. 40 minutos depois a pessoa está com fome de novo. Sim, a insulina já está lá em cima nas alturas. Isso, ou seja, índice glicêmico extremamente elevado. Passa o dia hiperinsulinêmica, né? Ela passa o dia com a insulina elevada e o dia ganhando peso. Ela passa o dia sempre GH lá embaixo, insulina lá no alto. Então todos esses fatores, né, são falta de preparo. Agora imagine se esse lanche já está programado, você já sai de casa sabendo o que você vai comer. Ou você pode levar um iogurte zero numa garrafinha, você pode levar a fruta, você corta na hora ou leva a fruta cortada, você mistura essa proteína ou a coalhada, o iogurte, você já mistura na sua fruta e você já tem um lanche também adocicado. Eu tenho vontade de comer doce à tarde, então bora, vamos comer uma granola com uma banana à tarde, vamos comer o iogurte zero com uma fruta, vamos fazer um sanduíche então onde eu coloco uma pasta de amendoim, hoje tem pastas também de chocolate sem açúcar, então eu preciso de algo doce, ok, vamos dar um jeito de trabalhar esse paladar. Então, mas isso tudo é preparo, se a gente não se preparar, a gente perde a guerra. O que a gente vê hoje em dia é que o pessoal tá pulando muito a alimentação de manhã, né? Tipo, sai correndo, né? Acordou atrasado, sai correndo, não toma um café da manhã, não almoça direito e aí chega no final da tarde em estado compulsivo. E aí a refeição primordial, que deveria ser algo entre o café da manhã e o almoço, acaba virando o jantar, né? Então, aquela refeição mais calórica, mais pesada, mais industrializada, tudo naquele período da noite onde a pessoa está chegando em casa ali para dormir, né? E principalmente, Jorginho, que tem pessoas que almoçam muito tarde, né? E por uma questão de trabalho mesmo, né? Nós também somos médicos, a gente acaba nosso almoço muitas vezes sendo bem mais longo, assim, bem mais tarde, não é aquele tradicional entre meio-dia e 1h, né? Sim. A gente acaba comendo 2 às 3, então eu explico para o meu paciente o seguinte, eu vejo o período, se ele tem um café da manhã e um almoço até próximos, a gente consegue manejar isso de pular esse lanche.
Se entre o café da manhã e o almoço é um período mais longo, acima de 4 horas, a gente já não consegue manejar esse lanche. Vai ficar um período muito longo de lanche, de intervalo, como você disse. Agora, uma obrigatoriedade é entre o almoço e o jantar, né? Se em alguma situação a gente pode pular o da manhã pela proximidade, mas o da tarde é impossível de pular. É impossível. Então, quem não se prepara, quem não leva nada para o trabalho, quem não consegue fazer esse lanche, né? E a gente ensina isso, né, Jorginho, no consultório, né? A gente dá opções, porque às vezes a pessoa fica com aquela mente travada relacionada ao que comer no meio da tarde. E é muito simples, não precisa pensar que vai ter que ter uma dieta de atleta e comer batata doce com carne moída no meio da tarde. As pessoas às vezes têm medo da gente ficar passando comida mesmo, né? No meio da tarde, ficar montando marmita. Não precisa ser marmita. Pode ser mesmo um sanduíche tradicional, onde a gente monta o pãozinho lá. Pode ser light, pode ser integral. Claro que pode ser sem glúten, se tiver se topar o desafio também da gente diminuir um pouquinho de glúten. Mas tudo isso está relacionado a preparo. Eu sempre falo, se você não se prepara, você vai errar. Finais de semana, né, Jorginho? Às vezes a pessoa vai super bem, né, na dieta, mas ele chega no final de semana... Desanda tudo, joga tudo por água abaixo. E já tem as desculpas, né, no cérebro lá. Ah, mas era aniversário, era o churrasco, era uma comemoração, muita gente na minha casa. Ou eu fui para um rancho, ou eu fui passar um final de semana em algum lugar. Só que existe toda uma maneira da gente se preparar. Da gente levar a nossa bebida zero, de nós levarmos... Hidratar corretamente, que as pessoas esquecem. De você levar o seu doce, se você tem uma tendência a comer carboidrato, o açúcar, né? Existe uma série de doces hoje, né? Zero, fit, onde eles melhoram, são bons e que melhoram e matam aquela vontade. Eu sempre falo, se você vai para um ambiente onde tem muita comida e não é um ambiente onde as pessoas, né, estão, na maior parte do tempo, não estão preocupadas com dieta, mas você está em dieta, então a preocupação tem que ser sua e não das pessoas que você vai se relacionar. E se você se prepara, dá tudo certo, porque você vai lá, você tem o seu doce, você pode até experimentar aquilo, mas você não vai matar a fome. O problema é matar a fome, né? Ou matar a vontade. Se você comer o seu doce, ou você sabe que você tem o seu doce na sua bolsa, tá lá guardado, você vai poder comer depois e vai ter um resultado, e vai conseguir manter a sua dieta. A constância, né, cara? Sim. Constância é importante. Eu falo também para os pacientes, cara, que muitas vezes eles me falam, mas para comer certinho a gente só vai ver resultado a longo prazo. Não é, cara. Não. Sabe por quê? Um exemplo clássico que eu falo, você pega um dia que você se alimenta bem, que você comeu uma verdura, que você se hidratou bem, cara, tua qualidade de vida é fantástica, tua concentração é boa, tua disposição, teu humor, teu rendimento, teu sono, cara. Agora você pega um dia que você come mal, que você vai no churrascada na casa de, sei lá, das quem, ou come uma feijoada gigante, bebe, mistura doce, tudo, cara, você acorda no outro dia com dor de cabeça, má disposição, má digestão, nervoso, irritado, com o humor arrebentado, quer dizer, reflete diretamente na tua qualidade de vida. Você não tem que esperar muito tempo para ver. Você vê já no dia seguinte, né, cara? É igual gasolina aditivada, é o comum, né? Você pega a gasolina benzida no posto, põe no teu carro, vai sair engasopando. Você põe uma gasolina de qualidade, você anda bem. Então, esse é o nosso combustível, né, cara? E o nosso corpo, ele é extremamente moldável ao estímulo que você dá para ele, né? É incrível isso. Você deu um estímulo ruim, ele vai se comportar de uma forma ruim, né, cara? E o que nos assusta, né? O que nos assusta no consultório é porque cada vez mais as pessoas estão consumindo menos fibras, né? Então, assim, é muito comum no dia a dia a gente ver pacientes que não comem nada de verdura, nada de legumes, e isso me traz muito medo, né? Porque todos os tumores intestinais, eles só aumentam, a idade vem caindo cada vez mais, e é a proteção que nós temos, né, Jorginho? As fibras que os legumes, as verduras trazem, né? Os folhosos trazem, ele é diretamente proporcional a uma limpeza intestinal. Sim. Então e as pessoas estão abandonando. A gente tem pacientes que às vezes não comem nada, não comem nada. Adolescentes que não comem nada, né? E eu até falo, bom, tudo bem, na urgência de não consumir nada e da gente tentar várias técnicas e não der certo, esse paciente vai ter que tomar fibra todo dia. Então vai ter que tomar cápsula, vai ter que abrir o sachê e vai ter que misturar a fibra e tomar. Porque tem que proteger o intestino, né? O intestino é nosso segundo cérebro, né, cara?
É, o famoso caso que está acontecendo hoje com todo mundo é desbiose, né, cara? Sim. É uma alteração da flora intestinal impactando no desenvolvimento de inúmeras doenças aí. A gente só acha que iria impactar no intestino, mas impacta em tudo, né, cara? Impacta na resistência insulínica, na produção de cortisol, na produção de serotonina, né? O intestino é o nosso principal produtor desse neurotransmissor tão importante para o nosso organismo aí. Cara, mas isso é assunto que dá para falar horrores aí contigo. Horas e horas. Eu queria te agradecer, cara, Muito pela bom. presença aí. Eu acho que deu para levar uma informação de qualidade para nossa população aí e impactar diretamente na qualidade de vida nossa. A gente tem que saber que esses estímulos que a gente tem, pequenos no nosso dia a dia, como fazer uma alimentação correta, como cuidar ali da saúde intestinal, a hidratação correta, atividade física, saúde espiritual, que é tão importante hoje em dia, né, cara? São essas pequenas coisas que impactam na nossa vida de amanhã, né, cara? Nada como viver o presente para ter um futuro de qualidade. E com certeza, Jorge, como você disse, não precisa esperar lá na frente para ver o resultado. Eu falo para os pacientes, começa acertando o primeiro jantar, acertou 2, 3 jantares, você já vê o resultado imediato. Já vi, cara, impressionante. É isso. muito rápido, é muito rápido. Foi um prazer. Wagner, obrigadão pela presença, viu? Muito bom. Obrigado vocês também. Até a próxima semana, nosso próximo bate-papo. Abraço a todos.